O Homem do Céu, capítulo 18. Uma dolorosa visita da família. Esplendores que levem à morte, se constante não voltes atrás. Certo dia eu estava trabalhando na sala de rádio, transmitindo músicas evangélicas pelo alto-falante. De repente, ouvi chamarem meu nome lá embaixo, no pátio. O diretor de ensino do prédio e uma senhora que dirigia a clínica médica me procuravam. Pensei que tinha arrumado confusão por transmitir música cristã. Eles me mandaram descer imediatamente, então corri escada abaixo. O diretor de ensino disse à médica, Yun é um bom homem, nunca desobedece. Reparou que veio o mais rápido possível? Senhor, em que posso ajudar? Perguntei. Gostaria de apresentar você à médica que chefia a clínica. Ela precisa de ajuda, respondeu ele. A médica falou. Os prisioneiros e os guardas me disseram que você é um bom massagista. Quero saber onde você aprendeu a técnica. Percebi que não ia me repreender por tocar música cristã. Assim, relaxei e respondi. Nunca recebi treinamento formal, sou apenas um cristão que procura aliviar a dor dos outros. A médica abriu o coração. Meu pai sofreu um derrame por causa de uma doença no sangue e ficou paralisado. Já o levamos a muitos médicos em várias cidades. Um especialista nos aconselhou a usar massagem para aliviar a dor. Ela continuou. Sua reputação como massagista chegou aos meus ouvidos. Pedi que meu superior autorizasse sua saída da prisão para ir à minha casa fazer a massagem em meu pai. Você me faria esse favor? Pode almoçar conosco e nós o trataremos como se fosse membro da família. Se meu pai se recuperar, prometo conseguir que você seja solto antes do fim da sentença para poder voltar a viver com sua família. Ela não havia acabado de falar e o Espírito Santo já me dizia, está na hora de você glorificar meu nome. Vá. Respondi imediatamente à médica, eu irei. E também lhe dou minha palavra de que não aproveitarei a oportunidade para fugir. A senhora não precisa se preocupar. Corri de volta à cela e contei tudo ao irmão Xuan. Ele orou por mim e falou, a graça de Deus é suficiente para você. Voltei para onde a médica estava e ela me levou para a casa dos pais dela. Era uma linda casa, com poltronas estofadas e cestas cheias de frutas frescas. A médica me disse para sentar e comer. Mas eu falei, eu agradeço, mas estou em jejum e oração por seu pai. Espero que a senhora não se importe. Estou pedindo a Deus para dar a ele uma grande bênção. Quando ouviu essas palavras, a mãe da médica ficou tão comovida que chegou a chorar. A médica precisava voltar para o hospital. Inclinei-me e assegurei a ela, vá em paz. Não vou tentar fugir. Preciso de algum tempo para conhecer seu pai antes de fazer a massagem. Contei ao querido senhor idoso que Jesus levava o pecado e a doença dele na cruz. Insisti com ele. Agora o senhor precisa abrir a boca e convidar Jesus Cristo para entrar em seu coração. Confie nele e o senhor receberá a cura. Aconselhei-o a não demorar, porque eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6, verso 2. Impus as mãos sobre ele e sobre sua esposa e animei-os com palavras de alegria e esperança. Em lágrimas, eles renunciaram ao pecado e convidaram Jesus para ser o Senhor da vida deles. Embora ele não tenha melhorado imediatamente, eu sabia que Deus havia conquistado o coração dele e que logo curaria seu corpo. Quando voltei para a cadeia, já era noite. Contei ao irmão Xuan o que havia acontecido e oramos de novo. A médica chegou em casa naquela noite e o pai comentou com ela. Gostei muito do Dr. Yun. Ele é uma boa pessoa. Ama mesmo a Deus. Amanhã você tem de convidá-lo para tomar o café da manhã conosco. Nem ele nem sua esposa perceberam que eu era prisioneiro. Pensaram que eu fosse um dos médicos do hospital. No dia seguinte, antes de o sol nascer, ele sentiu uma pancada no pescoço e nas costas. Pela primeira vez em muitos meses conseguiu mover a cabeça sem dificuldade. Exclamou, parece que alguém soltou a corda que estava me prendendo. Ficou em pé e mexeu o pescoço e as costas. A esposa dele pulava pelo quarto de tanta alegria. A família toda se reuniu para agradecer a Deus por sua bondade.
De manhã, a médica foi à prisão me contar o que havia acontecido. Convidou-me para ir à casa deles porque o pai dela queria testemunhar o que Deus havia feito. A saúde dele foi melhorando e logo ele voltou a subir e descer as escadas. Foi uma cura extraordinária. Ele deu seu testemunho aos amigos e pediu perdão àqueles a quem havia enganado no passado. O nome de Jesus se espalhava dentro e fora da prisão. Apresentávamos todas as oportunidades para levar pessoas aos pés da cruz. Eu e o irmão Xuan começamos a pastorear os prisioneiros extraoficialmente. O pai da médica testemunhou com tanta ousadia que a notícia chegou ao secretário do Comitê Político do Campo de Trabalhos Forçados. Ao ficar sabendo, ele disse: então seria bom Yun frequentar a escola de massagem de Luoyang para fazer um treinamento avançado e ajudar ainda mais gente. Eu não tinha dinheiro, por isso as autoridades decidiram que a prisão arcaria com as despesas do curso. 3 vezes por semana, um carro da polícia me pegava de manhã na prisão e me levava a Luoyang, uma viagem de quase 70 quilômetros. Guardas eram designados para me vigiar, para eu não fugir. Aprendi o máximo possível com o médico que dava o curso. Ao fim do dia, eles me escoltavam de volta à cadeia e eu sempre levava uma pilha de livros para estudar. Logo fui promovido e comecei a trabalhar na clínica com a médica. Massageei centenas de pessoas e sempre compartilhava o evangelho. Tive contato até com oficiais qualificados do alto escalão do Partido Comunista. Muitos pacientes me convidavam para ir à casa deles pregar o evangelho para a família e os amigos. As pessoas estavam com fome de conhecer Jesus por causa do vazio que havia nos corações. Na primeira vez que fui preso, minha esposa estava grávida de Isaac. Na segunda, Yilin, minha filha, tinha apenas 7 meses. Um dia, em março de 1992, Deling e nossos 2 filhos foram me visitar. Já estava escuro quando chegaram. Isaac me viu e começou a gritar e a tentar se espremer entre as barras de ferro para me abraçar. Os guardas o empurraram. Ele chorou e gritou histericamente: mamãe, por que esse homem não me deixa ver o papai? Não consegui me controlar e comecei a soluçar. Toda vez que eles iam me visitar, os guardas os humilhavam e os insultavam. Depois que fui solto, Deling me disse: se não fosse pelo amor de Jesus, eu jamais teria voltado àquele lugar. Cada visita durava apenas meia hora. Tínhamos muitas coisas a dizer, mas por causa da vigilância em cima de nós, falávamos pouco. Algumas vezes me parecia que eu e minha amada Deling éramos mesmo casados. Passamos tempo demais separados por causa do evangelho. Nossos breves momentos juntos eram sempre tensos devido à pressão que sofríamos. Não havia oportunidade para nenhum tipo de romantismo, nem para emoções profundas. Nós nos limitávamos a trocar mensagens que a igreja me enviara e que eu mandava para os companheiros. Em uma visita, meus filhos correram para mim antes de o guarda detê-los. Abracei os 2 e os acariciei. Eles disseram: papai, eu amo você. Eu também amo muito vocês 2, respondi. O guarda os arrancou dos meus braços e falou: Yun, se você realmente amasse seus filhos, não estaria preso. Reparei que meu filho usava a mesma roupa em todas as visitas, a que ele tinha quando fui preso. Vinha crescendo muito, mas continuava com a mesma camisa e a mesma calça. Os sapatos dele estavam furados. Deling, Isaac e Yilin achavam-se muito magros. Entendi que não tinham dinheiro e que lutavam para sobreviver. Perguntei a Isaac: você sente falta do papai? A mamãe disse que não temos dinheiro para vir visitar você, nem para comprar roupa nova, nem sapato. Mas nós oramos por você lá em casa, respondeu ele. Perguntei-lhe várias vezes: como vai a escola? Mas ele olhava para baixo e se recusava a responder. Por fim, enxugou as lágrimas e contou: papai, eu quero ir à escola, mas você não está em casa conosco. A professora não gosta de mim. Ela falou assim para os outros meninos. Isaac e a família deles são burros. Eles acreditam em Jesus. Meus colegas riem de mim e dizem: seu pai é um criminoso, sujo, que merece ficar preso. As palavras dele partiram meu coração e fiquei sem saber o que dizer. Tentei demonstrar coragem e falei: meu filho, o papai dedicou sua vida a Deus quando você era um bebê. Por favor,
Estude a Bíblia e ore muito enquanto você é pequeno, para servir melhor a Deus no futuro. Devemos ficar felizes quando as pessoas nos atacam e falam coisas ruins sobre nós, porque é tudo por amor a Jesus. Tentei animar minha família, mas não consegui me conter ao ver a simplicidade da minha querida esposa e dos meus filhos. Ajoelhei-me, enterrei o rosto nas mãos e solucei. Sofri muitas torturas e tormentos em minha vida. Colocaram cacetetes elétricos dentro da minha boca, chutaram-me e espancaram-me tanto que senti vontade de morrer. Jejuei durante 74 dias sem ingerir alimento nem água. Contudo, no fundo do meu coração afirmo que minha experiência mais dolorosa foi ver a condição da minha família durante as visitas nessa época. Eles eram só pele e osso, vestiam trapos e eu via que sofriam terrivelmente. Deling demonstrava coragem, mas eu sabia que ela estava em profundo desespero. O instinto paternal em meu íntimo clamava por ser um bom pai para meus preciosos filhos e um bom marido para minha amada esposa. Contudo, eu não podia fazer nada, só orar. Culpava-me frequentemente e sentia muita vergonha por não ser bom pai e bom marido. Nada do que já experimentara me causou tanto sofrimento quanto essas visitas. Embora até hoje eu não possua uma casa nem bens para deixar para meus filhos, eles amam o Senhor Jesus e têm o coração cheio de compaixão pelos outros. Certa vez, enquanto eu estava preso, um líder da igreja doméstica visitou minha família. Perguntou ao meu filho, Isaac, quem é que te ama mais? O pequeno garoto respondeu, meu Pai Celestial é quem me ama mais. Jesus é quem ama mais todos nós. Fiquei muito comovido quando me contaram isso. Ainda na cadeia, fiz um compromisso com o Senhor. Eu não permitiria que a família de outros cristãos presos na China passasse por privações semelhantes. Até hoje sempre fiz todo o possível para conseguir apoio para as famílias dos crentes encarcerados. Talvez alguém questione, por que os cristãos de cada localidade não cuidam dos seus irmãos? Claro que cuidam, na medida do possível, mas há casos em que a carência é grande demais e não dá para aliviar o sofrimento de todos. Em certa ocasião, por exemplo, 300 cristãos foram presos ao mesmo tempo em uma vila de apenas 1.000 habitantes no sul de Henan. De uma hora para outra, todas as famílias da vila se viram afetadas. Os que proviam sustento foram levados em um só dia. Simplesmente não havia gente para ajudar, e eles sofreram juntos. Muitos oram pelos cristãos que sofrem na prisão, mas precisamos entender que frequentemente as famílias enfrentam sofrimentos ainda maiores. É comum as autoridades confiscarem tudo de valor da casa do prisioneiro, até tigelas, panelas, roupas e móveis. Chegam a levar os animais da fazenda e as sementes. Durante uma batida em nossa casa, a polícia confiscou todos os nossos objetos pessoais, inclusive preciosas fotos, preto e branco, do meu pai. Hoje, a única lembrança que tenho dele é a que ficou armazenada em minha memória. Há milhares de testemunhos de cristãos chineses que pagaram um preço elevado por sua fé. Gostaria de compartilhar um deles aqui. A irmã Yun Mengyan era de uma das famílias mais ricas de Xangai. Foi presa em 1967. Era viúva e tinha 2 filhos, um menino de 11 anos e uma garota de 9. Passou um ano na cadeia e o DSP resolveu ter compaixão dela. O diretor da prisão declarou: sua conduta durante este ano foi excelente, de modo que você merece uma recompensa. Basta confessar seus crimes por escrito e permitiremos que vá para sua casa cuidar de seus filhos. Com certeza o seu Deus quer que você cuide de sua própria carne e sangue, não é mesmo? As autoridades levaram os filhos dela para visitá-la na prisão. Assim que a irmã Yuen os viu, lágrimas de amor jorraram de seus olhos e ela sentiu o coração partido. O que você prefere? Seu Jesus ou seus filhos? Se escolher Jesus, fica na prisão. Se escolher os filhos, vai para casa, disseram-lhe. Deram-lhe caneta e papel e pediram que escrevesse sua decisão. Quando leram o que ela havia escrito, ficaram espantados, pois ela havia declarado em letras garrafais: ninguém pode tomar o lugar de Jesus, nem meus filhos podem ficar no lugar dele. A irmã Yuen escolheu ficar presa. O diretor da prisão gritou: ouçam, crianças, sua mãe rejeitou vocês. Ela não os ama. Condenaram-na a mais 23 anos de prisão. Foi solta em 1981.
O filho dela tinha 34 anos e trabalhava para o governo no Tibete. A irmã Yuen não viu os filhos nenhuma vez em todos esses anos. O Estado levou o garoto e ele foi criado em escolas ateístas. Disseram-lhe que sua mãe o havia renegado. Muitos cristãos o visitaram e compartilharam o evangelho, mas ele sempre respondia: "O Jesus de vocês tirou minha mãe de mim. Por que eu deveria acreditar nele?" A irmã Yuen viajou até o Tibete para encontrar o filho. Ele a rejeitou, gritou que não tinha mãe e a expulsou de sua casa. Ela nunca mais o viu. O caminho para seguir o Senhor Jesus Cristo não é fácil. Enquanto prosseguimos, sofrimento e dificuldades nos esperam, mas nada se compara ao que Jesus suportou por nós na cruz. Acho difícil aceitar o ensinamento dominante da prosperidade, que afirma que, se seguirmos o Senhor, viveremos em conforto e segurança. A Bíblia e nossa experiência na China mostram que isso não é verdade. Além de cumprir pena na prisão durante vários anos, fui detido cerca de 30 vezes por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Seguir a Deus é um chamado para não apenas viver por Ele, mas também para morrer por Ele. Se vivermos para o Senhor, vivemos. Se morrermos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos 14, verso 8. Conta Deling, a esposa de Yun. Servir a Deus na China implica grandes dificuldades. Uma delas foi eu e meu marido passarmos pouco tempo juntos. Enfrentei vários apuros durante o segundo período que Yun ficou na cadeia. Chegava a me ressentir um pouco, pois ele contava histórias maravilhosas de como Deus o abençoava e o usava para ganhar muita gente para o Senhor. Recebeu até um passe que o autorizava a sair da prisão sempre que quisesse. Eu estava preso em casa, com 2 filhos e sem marido. Mal tínhamos o que comer. Meu filho não podia ir à escola por falta de dinheiro. A pressão era tão grande que quase desisti. Oficiais do governo foram à nossa casa e disseram que havíamos violado a política do filho único. Mandaram que eu fosse até o posto policial. Deixei as crianças em casa, com alguns parentes. Fui interrogada e multada em 4.000 yuans por ter 2 filhos. Eu não tinha dinheiro para pagar a multa, por isso o DSP foi até a nossa casa e, como castigo, destruiu a porta da frente. Além disso, levaram a mãe de Yun e a deixaram presa sem alimento. Na China, quando alguém infringe a lei, toda a família é considerada culpada. O Escritório de Controle do Planejamento Familiar me obrigou a fazer uma cirurgia para não ter mais filhos. O pós-operatório foi um período muito duro. Senti que havia sido violada física, emocional e espiritualmente. Entrei em depressão, chorava muito e nada me consolava. Mesmo quando não estava preso, Yun pregava e viajava o tempo todo, geralmente com o irmão Shu. Os 2 nunca tinham dinheiro, nem nada para dar. Certa vez ele voltou para casa e me entregou 5 yuans, cerca de 70 centavos de dólar. Era tudo o que ele possuía neste mundo. Por favor, não me entenda mal, meu marido não é sovina. Na verdade, é a pessoa mais generosa que conheço. Não conseguia nos sustentar simplesmente porque nunca tinha dinheiro. Algumas vezes o coração generoso dele era um problema para nós. Eu possuía 2 cruzes pequenas que ganhei de presente, as quais tinham um grande valor afetivo. Eram muito preciosas para mim. Um dia procurei-as e não encontrei. Descobri que as dera para outra crente. Ele não vê valor em nenhum objeto material. Gosta de dar tudo para abençoar os outros. Algumas vezes o coração generoso dele me deixa aborrecida. O que mais admiro em meu marido é o seu relacionamento íntimo com Deus e o amor que sente pelos outros. Consegue ver o melhor em pessoas nas quais ninguém mais acredita.